doce Espírito. Se você quiser sentar, se você quiser ficar em pé, se você quiser deitar, faça aquilo que você se sente mais livre nesse lugar. Porque aonde há o Espírito de Deus, há liberdade. A liberdade. A liberdade. Deus não constituiu uma organização nem uma instituição. O Pai constituiu uma família. A Igreja de Jesus, e quem governa a Igreja é o Espírito Santo. Nós somos só cooperadores do ministério do Espírito Santo. Irmãos, eu estou com a minha carne tremendo. Porque o Senhor derramou muita unção aqui. Desde a primeira reunião. Hoje pela manhã, ontem à noite. Ontem de ontem. E a unção, ela tem habilidade. A unção de Deus é o poder de Deus. A unção, ela despedaça jugo. Isaías 10, 27 diz assim: acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro e o jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. E nós, assim como nas congregações locais que nós congregamos, às vezes não é fácil o trabalho do pastor, não, irmão. Tem vezes que o pastor está lá na igreja e ele fica olhando o irmãozinho chegar, parece que o irmão quase que não vai entrar para dentro, né, irmãos? Parece que vai cair na porta. De tão desfalecido, de tão atribulado. E aí fica ao encargo do ministro de Deus cooperar com o Espírito Santo para aquele irmão sair daquele culto em liberdade. E num evento como esse, muitos de nós viemos de vários lugares, cada um com uma circunstância, cada um com alguma luta. Nós passamos muita luta para organizar isso aqui. Ô, irmão, é mais fácil você pregar para um macumbeiro do que para pastor. Irmão. Você quer acender a ira do inferno, é mexer com líder, com liderança, com cura, com libertação. Essa semana eu cheguei até a pensar, eu falei, rapaz, eu tava tão bem lá em Aracaju, tranquilo, na rede, orando, indo pra praia, comendo camarão. O que eu fui inventar, rapaz? De falar, volta pra Brasília, começa um trabalho, começa uma igreja. Meu Deus, eu tava tão sossegado. Vai mexer com o inferno todo. E aí já não basta, aí junta mais dois, eu sinto igual Davi, irmão, na caverna de Adulão. Aí vem mais endividado, atribulado, oprimido de espírito, mas foi esse o exército que Deus deu para Davi. Aí vem mais dois lá de Aracaju. Vai vir para ajudar, né? Aí você tem que levantar o irmão. Se você não está conseguindo andar, você tem que levantar o irmão. Né? Se o irmão souber a luta que eu estou passando. Mas, depois de níveis de unções, que há várias unções. Não existe só um tipo de unção. Há várias unções. E aqui nós estamos num corpo, amém? Um corpo ministerial. Aqui ministrou profetas, mestres.
ministros de adoração, cada um com seu dom, com a unção que carrega, e derramou sobre você, segundo a sua necessidade. Porque o Espírito Santo ele se move para um fim útil, meu irmão. O Espírito Santo se move para falar que a igreja está avivada. Não, tem um fim útil, tem um propósito. E é sempre trazer na sua vida liberdade. Seja qual área for que você ainda se encontra preso na tua alma, no teu coração, na tua carne, no teu espírito. Mas depois de grandes ondas de unção, depois que muito jugo foi despedaçado, aí você sabe o que o Senhor começa a fazer? Ele começa a mudar o mover. Aí não é mais apenas a unção, é a unção revestida com uma glória. Porque você tem que entender uma coisa, a unção de Deus, como um poder, ela vai fazer aquilo que fez mesmo. Vai ter irmão que vai sair correndo, eu mesmo saí correndo aqui ontem. A unção ela é o poder de Deus que nos agita. Cura física, palavra profética, é o poder de Deus. E a unção, às vezes, ela é rápida, às vezes ela demora um pouco mais. Mas quando a glória de Deus se manifesta, sabe o que a Bíblia fala? É diferente da unção. Quando a unção se manifesta, o endemoniado grita, o paralítico salta. É assim. Porque quando a unção se manifesta, é o fogo descendo. O fogo queima. Mas quando é a glória de Deus, a Bíblia diz que quando a glória de Deus ela enche o templo, ninguém treme, ninguém fica de pé. Os sacerdotes eles se prostram. Porque a glória de Deus não há quem fique de pé, não há a carne que suporte estar de pé diante da glória de Deus. Quando Jesus aparece para João na ilha de Patmos, João diz: eu caí como morto. Deu nem tempo de João dar glória. A unção de Deus começa a vir como um fogo, como um rio, como um vento. E você dá tempo de você dar rajada em língua, dá tempo de você dar uns pulinhos, dá tempo de você dar um glória. É a unção, é o fogo. Queimando a lenha, né? Nós não cantamos? Ainda tem lenha, vem queimar. E ele vem. E a Bíblia diz: sem sacrifício não há fogo, sem fogo não há glória. Nós nos oferecemos esses dias como sacrifício vivo. Esse é o sacrifício. Esse é o que agrada a Deus. É você. É você que agrada a Deus. Deus não quer coisas. Deus nunca esteve atrás de coisas, nem de dinheiro. Nada que você acha que você tem. Ele quer você. Você é o alvo. Ele quer você. O céu se move atrás do homem. Então, quando o homem se oferece, ele agrada. O fogo vem. O Espírito Santo vem. E à medida que o fogo vai queimando, porque o fogo ele limpa, ele purifica, né? Queima pecado, queima vício, queima tudo que não presta, irmão. A Bíblia diz que o fogo, quando ele toca, ele tem duas coisas. Quando é madeira, feno e palha, consome. Quando é ouro, quando é prata, ouro ou pedra preciosa, refina. Então, quando o fogo de Deus vem, vai embora muita coisa que você estava até gostando, mas não agrada a Deus. Queima mesmo, vira cinza. Vocês vão sair desse evento aqui, ó, e vocês vão perceber que algumas coisas ficaram aqui nesse altar. Glória a Deus. Tá cheio de cinza esse altar aqui. Aqui ficou pecado, aqui ficou tribulação, aqui ficou resquícios do velho homem. Quem se jogou no fogo queimou. E aí, Jades, é uma fumaça que chega às narinas do Pai. A única fumaça, o incenso que agrada o Pai, é a fumaça que emana do fogo queimando o pecado dos seus filhos. Aí ele agrada e fala: está queimando, está queimando. Agora a única coisa que não vira cinza é ouro. Sabe o que é ouro? Aquilo que você tem da parte de Deus em você. O que não é de Deus queima, desaparece, e o que é de Deus fica melhor. Porque o ouro, no fogo, meu irmão, ele só melhora, ele só vai ficando mais puro. Então o que você tem de Deus,
Quando o fogo de Deus vem, ele brilha mais. Se você brilhou algumas coisas, se algumas coisas de Deus brilhou na sua vida, então com esse fogo vai brilhar mais agora. Vai ficar mais visível o que Deus tem na sua vida. Então o fogo é bom, né? O fogo é bom. Aí a resposta do fogo é a glória. Porque aí a glória de Deus, ela tem algo, ela nos acalma. Ela nos rende mais ainda. A glória de Deus, ela vem e toca a nossa alma. Ela não toca só a carne e a alma, ela toca o nosso espírito. Tão forte que muitos de nós, nos próximos dias, nós vamos querer dormir. Mas essa glória, ela tocou o teu espírito. Refinou. Tem uns que vão querer dormir e vão ficar sonhando acordado. Jesus, vai ver às 4 da manhã, o senhor tem que trabalhar amanhã. Mas por que você foi na conferência então? Você gritou avivamento, eu quero. Aí você quer, a Bíblia diz lá em Cantares, não despertes o amor até que este você o queira. Porque como cantamos aqui, teu amor é como de um pai e de um irmão. Não, Deus não é um gatinho não, irmão. Deus não vem leve não. Como as garras de um leão. Violentamente persegue. Aí quando você fala, opa, eu quero essa perseguição. Aí ele abraça, meu irmão. Ele abraça. E quando você se vê abraçado, você fala, meu Deus, o que vai sobrar de mim? Nada que não presta, mas vai sobrar tudo de bom que vem da parte do teu Pai. Só que tem uns já que eles chamam, canta, né? Vem, me abraça. Aí quando Deus abraça, desespera. Eu não vou voltar mais ao normal. Meu Deus, e aquelas coisas, meu Deus. Então eu não vou mais curtir a vida? Sei lá, eu acho que não, hein? Você vai curtir Jesus. Não despertes o amor até que você queira. Amém. Porque o amor dele não é brincadeira, não. O amor do homem é o eros, né? É um amor que, ora, ama, não ama. É um amor meio estranho do homem, né? O nosso Adão caído. Mas o amor de Deus, não. Ele não é como nós. Ele ama violentamente. Quero conversar um pouco com você essa noite, debaixo dessa glória. Aleluia. Aqui em Ageu, capítulo 2, verso 6, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, dentro de pouco tempo, farei tremer o céu, a terra. Coloca na versão Almeida Revista Corrigida. Quantos conhecem esse texto de Ageu aqui? Levanta a mão. Então vai ser bom, vai ser fácil aqui falar. Tem bastante gente que conhece. E os que não conhecem vão conhecer agora. Não vai? Então vamos ler nesse mesmo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Por que Deus fala assim, ó, farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca? Porque debaixo do mar tem terra, sim ou não? Debaixo do rio não tem terra? Não tem o fundo do rio? O fundo do oceano? Sabe o que Deus está falando aqui? Não vai escapar nada. É o globo todo. O céu. Só que esse céu não é o céu do Senhor, é o nosso céu. Deus falou, eu vou abalar o céu do universo. Esse céu, o sol, as estrelas, os luminares, esse nosso céu. Eu vou abalar o céu, eu vou abalar debaixo do mar. Lá no abismo, ele vai abalar. E ele diz assim, vou abalar o mar e eu vou abalar a terra seca. Continua. Versículo 7. Farei tremer todas as nações. Vai tremer só o Brasil, irmão? Farei tremer todas as nações. Eles virão para o desejado de todas as nações.
e encherei, e encherei. Coloca a mão no ombro do teu irmão, vai todo mundo aí, coloca a mão. Isso. Por muito tempo falaram para você que você é o templo do Espírito Santo. Não, não é você. O apóstolo Paulo fala assim: vós sois o templo do Espírito de Deus que habita em vós. Eu sozinho não sou o templo, mas nós somos o templo. Um homem não tem condição de conter Deus. Tem como, irmão? Como Deus vai habitar em um homem? Mas Deus habita no corpo, que é constituído de vários membros. Então Deus diz assim: eu encherei de glória este templo. Quem é esse templo? Nós. Ele vai encher de glória esse templo. Diz o Senhor dos Exércitos, versículo 8. Tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. Verso 9. A glória desse novo templo será maior que do antigo. A Bíblia diz que Jesus estava andando com os discípulos, eles passaram na frente do templo de Salomão, o glorioso templo. 40 anos para construir, cheio de pratas, tudo de ouro. Era magnífico o templo de Salomão, tanto é que eles nunca mais conseguiram reconstruir na mesma magnitude. E os discípulos passaram e falaram para Jesus. E a Bíblia diz que eles estavam falando: olha a beleza do templo. E Jesus desdenhou do templo de Salomão. Ele falou assim: esse templo eu vou destruir ele e eu reconstruirei em 3 dias. Aí os discípulos, esse homem é doido, hein? E arrazoaram entre eles. Eu fico imaginando assim, já assisti um pouco a série The Chosen, né? Os apóstolos, era legal pra caramba os apóstolos. Eu acho que Jesus falava essas coisas e eles diminuíam o passo e deixavam Jesus andar um pouco mais para frente, né? E eu acho que um virava pro outro assim, sabe? O que ele fala? Você entendeu? Sei não, pergunta você aí, moço. Eu não. Aí então fala para Pedro. Pedro é meio para frente mesmo. Ele gosta de levar umas lapadas, porque tem os meninos que gostam de apanhar, né? Não cansa de apanhar, né? Aí um perguntou pro outro assim: tô errado, mas não demoraram 40 anos para construir? Ele falou que vai destruir sozinho um templo de 40 anos. Em 3 dias reconstruir outro? Ah, Jesus não é normal, não. Aí a Bíblia diz assim, ó, narrando, né? Porque a Bíblia também diz que muitas das coisas que Jesus falou, eles não entendiam na hora. Mas quando Jesus ressuscitou e eles receberam o Espírito Santo, a Bíblia diz que lembraram das palavras do Senhor. Aí veio a revelação. Porque a Bíblia diz, narra assim, ó, isto ele se referia ao seu corpo. Quando ele falou do templo, que ele ia destruir esse templo, o templo dos fariseus, ele ia destruir esse templo, mas em 3 dias ele ia levantar um novo templo. Então, quando Jesus ressuscita, a Bíblia diz que os apóstolos lembraram dessa passagem. Ele ressuscitou em 3 dias, então, pegamos. O templo é nós. Farei um novo templo. Olha o que o Senhor disse para Ageu, o que Jesus profetizou. A glória do novo templo. O Hélito pregou isso lá na nossa igreja lá. Você sabe o que aconteceu quando Salomão inaugurou o templo? Amém? Posso ouvir um amém? Aí, ó, conectou de novo. Tem hora que é igual o Wi-Fi, né? Dá uma variada. O inimigo gosta de roubar a palavra, né? Irmãos, vamos lá.
Aumenta o seu sinal comigo aqui. Não deixa variar, não. Deixa eu variar o seu sinal, não. Para ficar igual o download, né? Meio travado. Aí você não sai, moço. Entra na fibra ótica do Espírito Santo, vai. Sai da internet de escada da religião. A religião é a internet de escada. Demora para entender, bispo. Não, nós estamos na fibra ótica do Espírito. O sinal vem e já pega. Pá! Então vamos lá. O que aconteceu no templo de Salomão? A Bíblia diz, 2 Crônicas capítulo 7. Consegue colocar aí, amor? 2 Crônicas 7. Na inauguração do templo. Salomão sacrificou um monte de boi, um monte de ovelha. Foi um evento. A visão de Davi se cumprindo em Salomão era um negócio já geracional. Não era qualquer coisa. Era um projeto do rei Davi. 7. 2 Crônica 7. Se eu não me engano, já do verso 1. Vamos lá, 2 Crônica 7. Vamos lá, vocês estão na conexão. Assim que Salomão acabou de orar, a inauguração do templo de Salomão, amém? Porque agora vocês vão entender a palavra profética de Ageu 2, tá? Assim que Salomão acabou de orar, desceu o fogo do céu, consumiu o holocausto. Sem sacrifício, sem fogo. Desceu o fogo do céu, consumiu o holocausto, os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Verso 2. E os sacerdotes. Vamos ler junto? Vamos lá, conecta. E os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor... A Bíblia não diz a glória do Senhor estava num cômodo. A glória do Senhor pegou uma parte do templo. A glória do Senhor... Atos capítulo 2. Ao cumprir-se de Pentecostes, estavam todos unidos, quando de repente um vento tempestuoso encheu a casa. Ó, 5 tá com sinal aí, com tudo, hein? Eu tenho que falar na linguagem dos meninos aqui, viu, irmão? Nós é da época da fita, do Windows, do conectar no telefone, tá bom? Mas vocês também estão ligados, né? Tem que falar na linguagem dos meninos aí, senão não vai. Fico falando de fita cassete, tem hora que eu passo vergonha aí, em algumas igrejas aí. Os meninos sabem nem o que nós estamos falando. Ó, Harabassure Baramacaia. É, irmãos, Deus, quando Ele vem, Ele não vem com uma medida, Ele vem com plenitude. O Senhor não trabalha, o projeto, o propósito de Deus para conosco, igreja, não é uma porção, é plenitude. Mas eu, Fabrício, tenho uma porção, o Jadson tem uma porção, Leandro tem uma medida, o Ciclano tem outra medida. Por quê? Porque nós somos tijolos desse templo. Nós somos alguns colunas desse templo. Mas eu sozinho não sou. Eu posso ser uma coluna do templo da casa de Deus, o templo espiritual. Mas eu sozinho não sou o templo, Jadson. Eu, como coluna, eu preciso de outros conectados comigo, formando esse templo. Sabe por quê? Porque a minha medida, com a sua medida, com aquela medida, vai enchendo. Vai enchendo. Vai enchendo. Porque Deus só trabalha com negócio cheio, irmão. E sabe o que o Senhor disse aqui? Agora você entende o que a palavra de Ageu diz? Eu vou abalar a terra. Aí nós perguntamos, como? Vai, pergunta aí, Deus, como? Como que vai ser? Serafim, querubim? Como vai ser? Porque Deus só falou que vai fazer isso. Como? Mas Ele dá a resposta. Deus, Ele sempre fala e nos responde. Nós que não nos conectamos. Quando a Bíblia diz, assim diz o Senhor. O pastor Wesley falou aqui, irmão, quando Jesus fala, presta atenção. E quando um profeta, quando você vai ler o livro dos profetas, que um profeta fala, assim
diz o Senhor. Não é o profeta falando, é Deus. Então presta atenção. Ele falou, eu vou abalar a terra. Sabe como, Jadson? Através do novo templo. Aí sabe o que ele também diz? Algo que nós cantamos e ansiamos. O desejado das nações virá. Mas você entende que tudo tem um propósito, tudo tem uma construção? O desejado das nações virá para onde? Ele não virá para as nações, ele virá para o templo. O desejado das nações não vai vir no Congresso Nacional. O desejado das nações, ele não vai vir no mundo. Ele não vai vir no mundo, ele vai vir no templo. E onde está esse templo? Em Efésios diz assim, vós, vai olhando aí ao redor, vós, olha ao redor aí, vós, estáis sendo edificados, casa espiritual. Não, nós não estamos edificando um ministério, paixão e devoção. Não, nós não estamos edificando um salãozinho, nós estamos edificando um galpão. Não, nós estamos trabalhando em outra edificação mesmo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, vós estáis sendo edificados, casa espiritual. Para! Diga comigo, para! Isso, tem um propósito. Qual é o propósito, pastor Leandro? Tem um propósito. Qual que é o propósito? 3 dias de jejum, tem um propósito. Qual que é o propósito das práticas? Qual que é o propósito dessa conferência? Qual é o propósito do mover de Deus? Qual é o propósito do toque de Deus? Para! Sempre para! Atos capítulo 1, verso 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis. Então tudo tem um propósito. Receber o poder do Espírito Santo para quê, bispo? Só para... Não. O xi aqui. Mas o poder do Espírito Santo tem um para. Para que eu vou receber o poder do Espírito Santo? Para que a glória vai encher o templo, Jades? Tudo tem um propósito. E esse propósito não diz só a respeito de nós, diz a respeito das nações da terra. Porque, na verdade, o que Deus sempre quis com o povo de Israel é que eles fossem um povo separado, escolhido, que brilhasse e manifestasse a grandeza do Deus, Criador de todas as terras. A verdade é que Israel seria testemunha para as nações, mas eles nunca quiseram abraçar esse propósito. E Deus aprove em Abraão, mostrar para Abraão as estrelas do céu. Abraão, conta a areia que está aí no seu pé aí. Não consigo, Senhor. Essa será o número dos seus filhos. Por que a areia do pé? Por que a areia do pé? Seriam os filhos naturais. Estava falando de terra, onde ele estava tocando. Aí Deus falou, agora olha para o céu. Quantas estrelas? Não consigo, Senhor. Esse será o número da sua descendência. Mas esses estão longe. Você não está tocando. Estava falando de nós. De nós. Deus mostrou para Abraão. Eu vou levantar um povo. Está longe, está distante. O apóstolo Paulo fala em Romanos que aos judeus foram confiados os oráculos do Senhor. A eles foi confiada as palavras do Senhor. A eles foi dado o chamado de manifestar as palavras do Senhor às nações. Mas eles rejeitaram o chamado. E aí Deus transferiu a nós o chamado. Ou seja, um povo que não me clamava, me clamará. Não estava clamando não, irmãos. Quem estava clamando eram os judeus. Quem estava cumprindo a lei de Moisés, oferecendo sacrifício, entrando na sinagoga, todos sábados eram judeus. E eu e você não estavam sabendo de nada disso. Mas Paulo fala, por causa da dureza de coração em parte deles, é que Deus manifestou a sua graça sobre nós. A nos fazer parte desse plano grandioso. Fazer em nós. Agora o apóstolo Pedro fala assim, agora vós sois raça eleita, sacerdócio santo, povo, não é uma igrejinha, é um povo separado,
exclusivamente. Propriedade exclusiva. Deus gosta de exclusividade. Esse é o propósito. Agora, ele está falando que as nações vão ser abaladas. Como? Como, pastor? Quando nós nos atentarmos que somos uma casa espiritual. Somos um templo espiritual. Não adianta, eu posso me trancar 10 anos no meu quarto, fazendo vários jejuns de 30, 40 dias, adorando a Deus, clamando, buscando a glória de Deus, eu sozinho. Deus não vai abalar a terra por causa que eu estou fazendo isso. Porque a palavra e a promessa não é para mim, é para nós. Um dia eu falei assim, Jesus, parece que meus irmãos não querem muito, eu vou sozinho. Ele falou, não, Fabrício, não tem como, porque Deus é coletivo. Se você for sozinho, você vai carregar uma chama. Mas se você tiver paciência e se você se voltar para os seus irmãos e você incendiar os seus irmãos, vocês juntos vão incendiar tudo. Jesus não vira para Pedro e fala assim, você é a luz do mundo, Pedro. Falou para todos os discípulos, vós sois a luz do mundo. Eu sozinho sou uma lâmpada de LED, Jadson. Mas quando eu junto com os meus irmãos, quando nós estamos focados no único propósito, nós somos a luz, que não brilha numa casa, não brilha num bairro, mas brilha no mundo. Por que a igreja não tem tido êxito nas cidades? Por que a igreja no Brasil não tem tido êxito? Por que a igreja não tem tido êxito nas nações? Porque estamos individualmente querendo carregar um propósito que é coletivo. Estamos individualmente cobrando de Deus ou querendo tatear de Deus algo que Ele só vai dar para a igreja. Eu estou querendo receber no meu pessoal, ao meu ministério, ao meu chamado, naquilo que Deus vai derramar no corpo. Sabe uma coisa? O teu ministério, ele só vai ter eficácia se você derramar ele no corpo. Você pode querer ficar no monte, na montanha, sei lá onde você vai ficar, irmão. Você pode querer virar monge. O céu não vai responder essa extrema santidade e devoção sua. Mas se você, com a sua devoção, se junta com a devoção do outro, você fala, vou subir um monte, mas eu tenho que subir com os meus irmãos. Vamos lá. Aí, se você, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 7, mais 10, de repente, você já está no número de 120. Irmãos, se tivesse 3 apóstolos, o Espírito Santo não viria. Se tivesse só os 12, o Espírito Santo não viria. Porque Deus falou assim, não, está pequena a congregação. Só tem umas paredes do templo. Mas quando aprove a Deus o número de 120, e tem um significado, o número de 120, ele é múltiplo de 12. O número 12 na Bíblia representa governo completo. Então, quando teve o número de 120 discípulos, aí Deus falou, agora dá para comportar. Vai lá, Espírito Santo, sopra. Porque agora não é só sobre Pedro, não é só João, agora é a igreja. Antes do Senhor enviar a igreja ao mundo, Ele enviou o Espírito Santo na igreja. Ele não enviou o Espírito Santo para Pedro, Ele enviou para a igreja. E Pedro estava no meio da igreja. Então eu vou te dizer uma coisa. Tem coisas que Deus vai fazer individualmente na sua vida, lá no seu secreto, no seu par. E você tem que ir para o secreto. Sabe por quê? Se você não for para o secreto, se você não conhecer a Jesus pessoalmente, você não vai colaborar para a edificação do templo. Porque na edificação do templo, não é você que chegando e falando aonde você vai trabalhar nessa edificação. Não, o Espírito Santo já determinou onde você vai trabalhar nessa edificação. E sabe como você vai entender qual é a tua parte nessa edificação? Qual é a tua parte nesse propósito? Lá no Assós. Porque no Assós é que você vai para o coletivo. Mas sabe de uma coisa? Lá no Assós, presta atenção no que Deus vai te falar. Porque tudo que Ele te falar vai convergir para o coletivo. Porque Deus, sendo um, eles são 3. Quando Deus foi fazer o homem,
ele diz, façamos o homem. Deus falou no plural e no coletivo. Ou seja, tudo que Deus faz é no plural e no coletivo. Ei! O único que decidiu fazer algo sozinho foi Satanás. E quando ele viu que ia dar ruim, ele tentou trazer vários com ele. Mas foi ele que se levantou primeiro. Então toda individualidade, se ela não convergir para o corpo, ela não vem de Deus. Toda espiritualidade individual, todo o seu devocional individual, meu irmão, se você não está trabalhando para a edificação do corpo de Cristo, você está sendo egoísta, você está sendo partidarista, você está querendo criar o seu próprio negócio, o seu próprio propósito. Sabe de uma coisa? Eu não tenho propósito, o propósito é de Deus. Eu sou convidado a fazer parte desse propósito. E eu me sinto muito importante em fazer parte disso. E sabe de uma coisa? Esse propósito não para em nós. Esse propósito não começou em nós. Esse propósito começou há anos e anos e anos atrás. Com 120. E aí o apóstolo Paulo fala assim, agora é o seguinte, eles, sem nós, não vão ser aperfeiçoados. Então sabe de uma coisa? Se Deus te prospera, te abençoa, te eleva, se Deus te dá promoção, se Deus faz uns milagres na sua vida, e você entendeu que veio de Deus, não veio de uma atitude sua, talentosa, magnânima, mas se você entende que vem de Deus, porque Ele é a fonte de todas as coisas, amém? Amém? Quem é de Cristo entende que tudo que converge na sua vida vem de Cristo, amém? Glória a Deus, então. Então, se você entende que vem de Cristo, o propósito não é só para você, é para o corpo. Nesses dias, Deus está levantando homens e mulheres de mentalidade coletiva. O Espírito Santo falou para mim, seu fogo e sua paixão não vai a lugar nenhum se você não derramar isso para a edificação do corpo. Porque eu não vou trazer avivamento para você, eu vou trazer avivamento para a igreja. Porque a missão de abalar as nações não é do pastor Fabrício, é da igreja. Por isso que eu tenho que estar conectado com a igreja. Eu tenho que entender o propósito da igreja. Eu tenho que perguntar para o Espírito Santo o que ele está fazendo com a igreja. Qual é a estação que está a igreja. E aí, isso eu entendo no meu pessoal. Amém? E tem coisas, irmão, que Deus vai fazer no pessoal, mas tem coisas que Deus só faz no coletivo. Esses dias é para provar mais uma vez para nós que se nós queremos provar de uma porção maior, uma glória maior, nós temos que dar importância para o coletivo, porque Deus é coletivo. Então Deus vai encher o templo. Deus não vai encher o apóstolo, Deus não vai encher o ministro de louvor, Deus não vai encher individualmente pessoas, Deus enche o corpo. Porque Ele quer encher o templo. Mas nós temos sido esse templo para Ele. Não, nós estamos muito mais preocupados com a nossa vida. O apóstolo Paulo fala, se um membro do corpo sofre, todos devem padecer. Se um membro se alegra, todos devem alegrar. O apóstolo Paulo fala assim, preservar a unidade do Espírito. Se esforcem. Sabe, Jadson, a questão da unidade não é uma questão automática. Como o Wagner diz, tem coisas que depende de Deus, tem coisas que é nós. E eu entendi uma coisa. O que depende de Deus para a unidade, Ele já fez, nos dando um vínculo do Espírito. Agora o apóstolo Paulo fala, você já tem o Espírito, agora se esforça. Sabe por quê? Porque para termos unidade, temos que ter relacionamento. E para termos relacionamento, temos que querer. Essa palavra comunhão, o que diz? Comum, união. Comum, união. As cartas de Paulo, ele sempre fala, tem de mesmo modo de pensar, sejais unidos de coração, pensai a mesma coisa, suporta um ou outro, carregue a carga do teu irmão. Mas sabe que nós temos sendo muito bons discípulos dos fariseus e sacerdotes e um bando de religiosos. Porque os sacerdotes e os fariseus só se preocupavam com eles e com a seita deles. E Jesus sempre ensinou aos seus discípulos, amai-vos uns aos outros.
Senhor, quem é o maior entre nós? Nós ainda estamos com essa bobeira. Quem é o maior entre nós? Quem vai sentar perto de Jesus? Quem vai sentar longe de Jesus? E Jesus vira e fala assim: aquele que decidir servir o resto dos irmãos, esse vai ser o maior. Porque aquela pergunta dos discípulos era uma pergunta egoísta e era uma posição egoísta, como muitos de nós temos. Quem é o maior? Quem Jesus vai olhar melhor? Sabe por quê? Porque nós queremos sempre se sobressair sobre os nossos irmãos. Aí Jesus falou assim: você sabe quem é o maior? Aquele que não se sobressai, aquele que serve. Não é aquele que coloca-se sobre, é aquele que coloca por debaixo. Você sabe o que é suportar o seu irmão em amor? Não é dizer assim: tem que suportar aquele irmão. Irmão, você sabe o que é a palavra suporte? Deixa eu te explicar aqui, ó. Você sabe o que é isso aqui? É um pedestal, mas ele é um suporte. Porque essa caixa precisa ficar aqui. Mas para ela ficar aqui, ela está precisando de algo segurando ela. Você sabe o que a Bíblia diz quando o apóstolo Paulo fala assim: suportem uns aos outros? O apóstolo Paulo está falando assim: ei, entra debaixo do ombro do teu irmão e segura ele. Faça igual a Arão, quando Moisés estava com os braços cansados. Mas a verdade é que nós queremos ser Moisés com os braços levantados. Mas poucos se colocam aqui, ó, debaixo dos braços de Moisés, suportando o seu irmão em amor. E não é em terror mesmo, é em amor. Porque tudo que não provém do amor é pecado. Tudo que não provém de amor é pecado. Abre Hebreus. Aleluia! Posso ouvir um amém? Estamos falando com a igreja de Jesus. Embora fosse filho, ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos que lhe obedecem. E foi designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Quanto a isso, presta atenção aqui o que o apóstolo Paulo, segundo os historiadores, Hebreus foi escrito pelo apóstolo Paulo. Eu fico com essa. Cara, pela linguagem, pela revelação sacerdotal, não foi nenhum outro, não. Porque o homem foi ele que entendeu essa questão aí, ó. Ordem de Melquisedeque. E ele fala assim, ó. Quanto a isso o quê? A justificação, Jesus sendo sumo sacerdote, a troca de aliança, todos esses assuntos, amém? O assunto que o Jades falou no primeiro dia, que o pastor Wellington falou, que o Wagner, todos falaram aqui, o bispo falou. Assuntos básicos. Aí Paulo fala assim, quanto a isso, temos muito o que dizer. Coisas difíceis de entender, porque vocês se tornaram negligentes para ouvir. Irmãos, os mistérios de Deus só é difícil para compreender para quem não quer compreender. Porque a glória de Deus é encobrir, e a glória dos reis é esquadrinhar. É fuçar, Messias, é cavar. Aí o apóstolo Paulo fala assim, ó, tem alguns assuntos que eu quero tratar com vocês. É básico, mas são coisas que tornou-se difícil de vocês compreender, porque vocês não querem comer. Isso que nós estamos falando aqui são coisas básicas do Evangelho, amém? Os 4 evangelhos falam sobre isso. Jesus estava falando para os discípulos sobre a igreja, que eles seriam um corpo, uns com os outros. Uns com os outros. Quando Jesus fala, Pedro, cuida dos teus irmãos. Você quer ser o maior? Então seja o que mais vai cuidar. Paga o preço pelo teu irmão. Continua no 12. Pois embora a esta altura já devessem ser mestres, a essa altura tem muitos aqui que já deveriam ser mestres. Outras versões dizem assim, o tempo que vocês têm no Evangelho
já eram para serem mestres. E eu quero entrar um pouquinho aqui. Vocês estão cansados? Vocês querem jantar? Porque só uma coisa que eu aprendi foi com o apóstolo Luiz Hermínio. Se tem uma coisa que puxa a revelação e coisa difícil, é a sua fome, a sua sede. Se vocês se saciarem, para. A Bíblia diz que Jesus ensinava segundo a capacidade dos seus ouvintes. Quando Jesus via que os ouvintes fechou o coração, ele parava. Ele parou a parábola no meio e ficaram sem entender. Mas eu acredito que depois desses dias todos, vocês estão abertos. Amém? Então, o tempo que vocês têm com o Senhor já era para ser mestre. Agora, por que Paulo ele faz essa medida? Irmãos, as coisas mais básicas do Evangelho, você aprende no começo da caminhada da fé. Mas, por incrível que pareça, até hoje, tem irmãos que têm anos e anos de caminhada e não entenderam a palavra básica sobre justiça de Deus. Tem irmão aqui, Jaz, que tem, leva de igreja, hein? Já pregou, já orou, já curou enfermo. Mas se você perguntar, irmão, o que é a justiça de Deus? Vai falar em inglês. Mas saiba você que lá na carta de Romanos, o apóstolo Paulo fala a carta toda sobre a justificação em Cristo Jesus. E saiba você que é uma palavra básica. Ora, se um pecou, se por um homem entrou o pecado no mundo, a justiça de Deus é essa, que por um homem o pecado fosse tirado do mundo. Mas sabe o que Paulo está parafraseando? Ora, Deus é justo. E eu recebi a resposta da pergunta que eu fiz para Deus quando eu me converti. Menininho, igual eles aí, ó. Quando me falaram sobre perdão de pecado, que eu nasci em pecado, todo mundo está em pecado, destinado ao inferno e precisa aceitar Jesus, eu sentei na sarjeta da igreja e falei assim, Deus, peraí, o que eu tenho a ver com o pecado de Adão? O Senhor não me deu direito de escolha se eu queria nascer em pecado ou eu queria nascer santo. Novo convertido, viu, Mônica? Quem não tem essas dúvidas, né? E o bom é que quanto mais você pergunta, mais o Espírito Santo responde. Ele fala, opa, bom aluno. O bom aluno é aquele que pergunta. O bom aluno é aquele que fala, eu quero saber. Aí o professor fala, vamos lá. Aquele aluno que só fica quieto, meu irmão, ele engana. Ele não está interessado. Eu não vou nem perguntar porque eu não quero saber. O que pergunta é o que quer saber. Eu falei, Senhor, peraí. Eu quero entender sobre o seu amor. Que amor é esse? Eu nasci em pecado, eu nasci na desgraça, eu nasci separado do Senhor, eu nasci com o cão nas minhas costas, porque a Bíblia fala, né? Eram filhos do maligno. E você lê a carta de João, fala, eu era a própria treva na terra, credo. E eu nem decidi ser assim, eu nasci um bebezinho, mamá, gugu, dadá, mas eu já nasci grudado com o capeta. Em mim, o pecado em mim, morto espiritualmente. E eu falei, Deus, espera aí, qual que é esse negócio? Agora, por causa de Adão, o mundo vai padecer? Foi aí onde Deus me falou da justiça dele. Porque eu tava me sentindo muito injustiçado, Leandro. Falei, esse Adão aí, rapaz, problema dele, se ele quis rebelar contra Deus. Eu não tenho nada a ver com isso. Agora todo mundo tem que se lascar por causa de Adão, rapaz. Lasque ele, não eu. Ele que decidiu. Foi onde Deus me mostrou em Romanos. Então, você não decidiu lá, mas você pode decidir aqui. Essa é a justiça de Deus. Se você recebeu a culpa e o pecado sem ter cometido, grudou em você, agora você não decidiu pecar, mas Jesus decidiu por você morrer. Eu não decidi ir para o inferno, eu não decidi a consequência do pecado. Foi por isso que Jesus, não pecando, decidiu se fazer pecado no meu lugar. E agora, eu não preciso fazer nada mesmo, bispo.
Essa é a justificação pela fé. Agora eu só preciso acreditar no que ele fez. Aí a Bíblia diz que agora eu não tenho culpa, não tenho pecado e sou justo, justificado, santo diante de Deus. Simples assim, passei da morte para a vida só por um ato de fé. Agora, você sabe quando eu entendi sobre a justificação? Nos meus primeiros meses de convertido. E eu comecei a pregar justificação. Agora você vai perguntar para muitos pastores, eles não sabem sobre justificação. Porque tudo que eles pregam é condenação. Você vai para o inferno, você está em pecado. Meu Deus, entenda sobre a justificação, meu irmão. Uma vez que fomos justificados, o apóstolo Paulo fala, olha, segundo a ordem de Melquisedeque, ele é o nosso sumo sacerdote para sempre. Aí Paulo fala, é umas coisas difíceis de entender, mas vocês estão se tornando de tardios em querer ouvir. Mas o apóstolo Paulo fala, é necessário que vocês ouçam essas coisas. Porque quando não entendemos a justificação, quando não entendemos a justiça de Deus, nós nem adorar de todo o coração não adoramos. Por quê? Porque quando nós estamos diante de Deus, quando o pastor fala, a glória de Deus está na casa. Ai meu Deus, eu estou em pecado. Aí eu gritei com a minha mulher. Eu xinguei lá no trânsito. Não entendeu a justificação. Então são coisas básicas do Evangelho. Aí o apóstolo Paulo fala assim, você já deveria estar ensinando essas coisas. Aí o que ele diz? Mas vocês precisam de que alguém ensine a vocês novamente. Para aí. O apóstolo Paulo não está falando de ensinamento pesado. O apóstolo Paulo não está falando aqui que nós não necessitamos de ministros e mestres na casa de Deus nos ensinando coisas profundas em Deus. Como a glória de Deus, sobre o mistério da igreja de Cristo, arrebatamento, sobre a era vindoura. Paulo fala que são mistérios, era vindoura, novo céu, nova terra, quem vai reinar, galardão, um é o corpo celeste, outro é o corpo terreno, a diferença de esplendor, e Paulo vai regaçando nas cartas dele, umas coisas que Pedro fala assim, rapaz, Paulo vai falando e é difícil de entender as coisas que ele fala. Aí Paulo vai para Hebreus e fala assim, eu queria falar mais sério com vocês, mas vocês ainda estão meninos na fé. Sabe por quê? Vocês têm questões nos princípios elementares da fé. Mais à frente, já ele fala assim, vocês estão discutindo sobre batismo. Não, batiza em nome de Jesus ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Vocês estão discutindo sobre imposição de mão. Um dia eu encontrei um pastor que falou, eu não creio em transferência. Eu falei, por quê? Não, porque o que eu tenho é meu e não dou para ninguém. Eu falei, um pastor, irmão. Irmão. Então, esse pastor Paulo fala assim, cara, já era para você estar ensinando sobre imposição de mãos, mas você ainda precisa que alguém te ensine sobre imposição de mãos. Ou seja, é um princípio básico da fé. A doutrina de imposição de mãos. Jesus impôs as mãos sobre os 70 e enviou eles. Aí só que o apóstolo Paulo fala, vocês precisam que novamente sejam ensinados os princípios elementares de Deus. Nisso vocês estão precisando de leite. Aí sabe qual é o problema, pastor Leandro? É quando ministros, líderes na casa de Deus se acham que está com o estômago para feijoada, Messias. Quando o Senhor olha e fala assim, rapaz, você está precisando né, leitinho. Porque se eu dar feijoada, você vomita. O que tem de pastor que eu converso, que nós vamos falando sobre as verdades básicas, batismo no Espírito Santo, tem um monte que tem dúvida ainda. E eu falo assim, rapaz, uma coisa básica da fé, batismo com o Espírito Santo. Vamos lá, um princípio elementar de Deus, batismo no Espírito Santo. Ah, Deus não batiza mais. Ah, o que é batismo no Espírito Santo? Não é, batizou, não batizou. Eu sou batizado quando aceito Jesus. Não, quando o fogo cai na minha cabeça. E Jadson, toda semana eu fico recebendo perguntas assim no meu WhatsApp. E eu falo, meu Deus, que nível que está a igreja? Nós deveríamos estar falando sobre a evangelização mundial. Nós deveríamos estar falando sobre como ganhar as nações, sobre como edificar esse templo. Nós deveríamos estar falando e ministrando sobre a unção e os níveis da glória de Deus. Como estar diante da glória de Deus. Como carregar a glória de Deus. Quais são os princípios, Jadson, para carregar a glória de Deus? O próprio Davi não sabia, por isso que matou um homem inocente. Mas não. Sabe qual que é o assunto da igreja?
É se falar em língua é de Deus ou não é? Jesus cura ou não cura? Ai, não sei o quê. O problema é esse, é quando as pessoas pensam que são maduras, mas ainda são imaturas. O pior imaturo é aquele que acha que já é grande. O pior não é aquele que não sabe, é aquele que pensa que sabe. Porque o que não sabe está tudo bem. Ele vai sentar e aprender. O que pensa que sabe, não sabe de nada, ele nunca vai aprender e vai ser sempre reprovado e vai ser sempre tratado como um mongoloide na casa de Deus. Irmãos, não tem pior coisa do que um pai ver um filho já barbado, já deveria ter a vida dele, e se comportando como um menino de 12 anos de idade. Não tem pior desgosto, pior tristeza para um pai que já está na hora de confiar coisas de responsabilidade para o filho, mas não pode dar, porque o filho ainda não amadureceu e cresceu para essa responsabilidade. Mas já passou o tempo do crescimento. Tem pessoas que nos seus primeiros anos da fé não permitiu o Espírito Santo mudar coisas dentro dele. E vai passando o tempo, e vai passando o tempo, ele vai achando que ele sabe, ele vai achando que ele é, ele vai achando um monte de coisa. E ele vai achando que ele é maduro, mas sabe uma coisa? Quando Deus vem para essa pessoa que não se permitiu ser ensinada, mudada e fundamentada nos princípios elementares da doutrina de Cristo, essa pessoa vai ser sempre reprovada em coisas banais. Irmãos, sabe o que é maturidade? Sabe o que é alguém ser maduro? O apóstolo Paulo fala, é aquele que pelas suas práticas e experiências adquiriu a maturidade. O maduro não é aquele que conhece a Bíblia de cor, é aquele que tem provado da palavra na sua vida todos os dias. É aquele que tem provado e tem sido aprovado. Porque uma coisa é você provar da palavra, outra coisa é você ser aprovado pela palavra. A Bíblia diz que José, a Bíblia fala assim, ó, que ele estava lá no calabouço, por causa de uma promessa, por causa de uma palavra, e ele estava sendo provado por aquela palavra. Só que José, ele não arredou 1 milímetro daquilo que ele recebeu de Deus. Ele tinha consciência, ele foi tendo consciência do propósito. Consciência do propósito. E você sabe o que é o ápice da maturidade de um homem? É quando a Bíblia, o Senhor vira para ele e fala assim, ele está pronto. Aí sabe o que a Bíblia fala a respeito de José? No mesmo dia, quando a palavra o aprovou. Diga comigo, o aprovou. Agora, para você ser aprovado pela palavra, você tem que ter prova da palavra. Você tem que ter experiência com a palavra. E você só tem experiência com a palavra se você tem prática da palavra. Aí a Bíblia diz, quando a palavra o aprovou. Você sabe o que nos aprova, Jadson? É a palavra. É a palavra implantada em vós. A Bíblia diz, essa palavra foi implantada em vós. É uma boa semente, a palavra incorruptível de Cristo. Ela está implantada. Para que a palavra está implantada? Para transformar o seu caráter, para te tirar da meninice, para te tirar do parquinho da fé e te colocar na galeria dos heróis da fé. Só que essa palavra ela vai vir para entortar o negócio mesmo. Porque a palavra de Deus ela não vem para nos agradar, ela vem para nos confrontar. Por isso que Paulo fala, você tem que se conformar à palavra, você tem que se conformar. Toda a mente seja cativa e trazendo toda a mente cativa à obediência de Cristo. Sabe o que aconteceu com José? De preso a governador do Egito. Só que quando ele sentou no trono, você sabe o que é que a palavra estava trabalhando no coração de José? O amor, o perdão e a misericórdia. Porque se ele sentasse no trono sem a palavra ter o moldado e o aprovado, ele ia matar a família dele por aquilo que eles fizeram com ele, vender ele como escravo. Então a questão de Deus com José não era se ele tinha sabedoria para sentar no trono ou não, viu, pastor Wellington? Porque antes de sentar no trono, ele já estava operando no dom que Deus deu para ele, o dom de discernimento.
Antes de sentar no trono, o homem já interpretava sonho. Tanto é que quem fez a propaganda dele foi o copeiro. Antes. Só que, com todos os dons que José tinha, ele não estava pronto para o trono. Porque o trono era uma delegação de autoridade e poder num nível que poucos conseguem atingir. Se Deus der uma autoridade e poder para crianças, vão causar mais desgraça, vai causar mais dano do que edificação. Por isso que pode ter dom, pode ter o que for, mas se a palavra não te aprovar, o Senhor não vai confiar coisas grandes na sua mão. Agora você quer ver uma questão básica do Evangelho, que muitos estão sendo reprovados e não prestam atenção nisso? Generosidade. Uma coisa básica da fé. Amém? Sabe por que é uma coisa básica da fé, Jades? Porque lá na igreja primitiva, quem estava dando tudo com generosidade e liberalidade não era os apóstolos, eram os novos convertidos. Pega essa aí. Quantos anos você está na casa de Deus, no Evangelho? Quanto Deus já fez na sua vida? E você fica escondendo o 8º pão. Sabe por quê? Porque você é menino. Você pode pôr a mão, curar enfermo, você pode falar bonito na casa de Deus, você pode ter diploma de teologia, mas se você é um avarento, para mim você ainda é um menino. Você tem que sentar e aprender. Você ainda vai ter que voltar às coisas elementares da palavra de Deus. Você acha, para um apóstolo igual Paulo, não era assunto mais para se tratar sobre oferta, dízimo? A igreja está discutindo sobre dízimo já, a igreja está discutindo sobre tatuagem. A igreja está discutindo ainda se o vinho que Jesus transformou tinha álcool ou não tinha álcool. Olha o grau de... Olha, às vezes o apóstolo Paulo lá na nuvem de testemunha está assim, meus amigos, o dia está chegando. Meus amigos, o mundo está caindo de mal a pior. Meus amigos, o anticristo está preparando as nações para recebê-lo. Meus amigos, o anticristo está preparando as nações para recebê-lo. E vocês estão fazendo seminário para saber se o vinho era fermentado ou não. Pelo amor de Deus! Vocês deveriam estar se reunindo para saber quem vai ser enviado. Nós deveríamos estar nos reunindo como a igreja de Antioquia, mas nós não passamos da igreja de Coríntios. Um bando de meninos querendo provar a espiritualidade quando são um bando de carnais. Porque a sua carnalidade ela é manifesta na sua pouca prática da palavra. As coisas mais básicas do Evangelho, você faz de conta que não está enxergando e nem ouvindo. Mas sabe de uma coisa? E agora eu falo como um profeta de Deus. Muitos aqui nessa casa não estão avançando em Deus. Não muda a estação. Não recebe uma glória maior. Não recebe uma responsabilidade maior. Não foi promovido por Deus ainda. Por quê? Porque você está sendo reprovado nas coisas básicas da fé. O assunto sobre perdão, bispo, não seria para pregar numa conferência. Porque é uma coisa básica da fé. Aquela parábola de Jesus. Um homem devia 1000 denários. E ele não tinha como pagar. E esse homem do 1000 denários é eu e você. É impossível. Aí, aquele homem chega no Senhor que ele devia. Tenha misericórdia de mim. Por favor, eu não consigo te pagar, me perdoa. A Bíblia diz que aquele homem se compadeceu, foi misericordioso. E disse assim, a sua dívida está paga. E ele pegou o caderno dele e riscou. E aquele que teve a dívida paga, ele sai daquela reunião do perdão e ele encontra um outro que devia 10 denários. Ele acabou de ter uma dívida de 1000 perdoada. Aí ele encontra um que devia 10 e sabe o que a Bíblia diz? E aquele homem pegou no pescoço do outro e falou, seu maldito, não te perdoo, você me deve, você vai me pagar cada centavo.
E a pessoa que devia 10 falou, por favor, me perdoe, eu não tenho nem os 10, me perdoe. Não, não te perdoo. Vai me pagar. Os empregados daquele senhor ouviu, contou para ele, ó, o cara que você perdoou aí 1.000, quase bateu no um que devia 10. Aí a Bíblia diz, o que perdoou 1.000 denários ficou furioso. Falou, agora ele vai me pagar cada centavo. Então Jesus disse, assim é o vosso Pai. Se ele perdoou os seus pecados, agora se vós não perdoar o pecado do seu irmão, ele vai cobrar a dívida. Agora sabe de uma coisa? Qualquer coisa que o teu irmão faça contra você é muito menor do que aquilo que você fez contra Deus. A sua dívida com Deus era impagável, meu irmão. Alguém tinha que pagar por você. Agora você acha que você não pode perdoar a dívida bem menor. Mas você não sabe o que ele me fez. Mas você também não sabe o que você fez no coração de Deus. Você ofendeu a Deus. Você era inimigo de Deus. E ele te aceitou como amigo. Então, nós estamos tratando desses assuntos. Básico. Aqui numa conferência como essa, bispo, nós devemos estar ministrando e falando sobre a diversidade de dons e ministérios. Por quê? Porque nós deveríamos estar prontos a aprender coisas que iam nos equipar para os próximos dias. Nós deveríamos aqui estar discutindo, debatendo e ministrando qual é o teu encargo no corpo de Cristo. Mas não, nós ainda estamos falando de pecado, de perdão, de arrependimento. Sabe, a mensagem de arrependimento, ela cabe para o ímpio. Mas, mais uma vez, temos que voltar para a igreja e pregar arrependimento. Para aqueles que já deveriam estar falando de santidade, ainda precisa falar de arrependimento de pecado. É você. Você deveria estar como mestre ensinando sobre santificação no Espírito. Mas os ministros da casa de Deus ainda têm que falar para você se arrepender do seu pecado. Da sua ofensa, da sua avareza, da sua dureza de coração. É um insulto. Toda semana, pastores têm que falar de dízimo e oferta na igreja. É porque está lidando com um bando de menino, um bando de carnal imaturo na fé, que está com uma calculadora na mão. Eu ganhei 100 vezes 10%, é 10, eu vou dar 10. O dia que você cresce, o dia que você contempla o Cristo, o Cordeiro de Deus, o dia que você entende a maravilhosa graça, você joga a calculadora fora. E você entende que tudo que é teu é de Deus. Se ele fala, é 30%. Ele fala, mas você precisa ouvir um pastor falando. Você vai amadurecer o dia que você entrar no teu quarto, você sair de lá falando assim, 10% que nada, Deus falou para eu dar metade do meu salário, porque vai ter um envio de missionários para a África. Ei, não estou falando que você vai dar dinheiro para luxo de pastor ou de igreja, não. Nós estamos falando de propósito, há um propósito na casa de Deus. As nações vão ser abaladas. Deus quer encher a igreja de glória. Mas como que ele vai encher a igreja de glória? Como ele vai manifestar essa noiva santa, sem ruga e sem mancha, sendo que ela ainda está toda torta, toda enrugada e cheia de mancha? Como que nós vamos falar de coisas maiores? Se amanhã você não consegue praticar um princípio básico da fé. Agora, sabe por quê? Porque nós temos sido negligentes com o Espírito Santo. Porque a pessoa que pode e tem a missão de nos ajudar a se tornarmos experimentados nas coisas básicas da fé é a pessoa do Espírito Santo. E é simplesmente ele que nós negligenciamos todo santo dia. Abre em Efésios, coloque Efésios aí, por favor. Efésios 4, 11 em diante. Efésios capítulo 4, 11 em diante. Eu vou encerrar aqui, amém? Porque eu vi que está ficando muito tenso o negócio. Agora você imagina se eu prego todo domingo lá na igreja. Fica ninguém, nem a minha mulher. Ela vai congregar em outro lugar. Não? Estou rogando para o senhor mandar um pastor para nós lá, pastor do amor. Pastor.
Os profetas é difícil, viu? Ele designou alguns para apóstolos, para profetas, para evangelistas, pastores e mestres. Vamos lá. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Era sobre isso que a gente tinha que estar falando, Leandro. Mas antes de eu chegar nessa palavra, nós tivemos que falar sobre Hebreus. Você entendeu, meu irmão? Você entendeu? Porque nós estamos com um bando de imaturos e carnais congregando semana após semana, pensando que estão explodindo no espírito, estão explodindo na carne. Deus não pode falar no teu bolso que você emburra. É meu. Igual o menininho, igual o Caleb estava ali. Eu vejo os meninos, né? Tá com um brinquedinho, o outro menino pega o brinquedo. Pegou meu brinquedo. Nós estamos igual esses meninos. Você não pode servir o teu irmão, porque tudo é teu, né? Nada é de Deus na sua vida. Você não pode servir o teu irmão que está lá pagando um preço pelo evangelho, não, né? Eu vou falar uma coisa para você. Se você é do reino, se você nasceu de novo, se você é filho de Deus, você não é mais miserável e você não é pobre. Não te falta nada, porque Jesus é tudo e é suficiente na sua vida. Você acha que falta, porque você é um incrédulo, você duvida até que Jesus pode fazer na sua vida. Você está com a calculadora na mão, a calculadora do diabo. Joga ela fora. Para que o corpo de Cristo seja edificado. Vai lá. Até. Já, isso aqui é uma longa caminhada, viu, bispo? Viu? Os pastores. Até que todos alcancemos a unidade da fé. Não adianta eu ter uma fé ousada e edificada se você ainda é menino na fé. Não adianta eu ser maduro, não adianta o irmão Wander ser maduro na fé, se o irmão que congrega com ele é um menino na fé. Não vai ter unidade, Wander. Porque um maduro na fé, ele vê o que os outros não vê, ele vê com os olhos de Deus. E o menino na fé vê com os olhos da carne. O maduro na fé fala assim: ei, o Senhor vai dar conta de nós invadir essa cidade. Você tá louco? Ei, nós vamos levar Cristo para o sertão. Nós vamos alimentar 300 crianças. Quem cresceu na fé vê essas coisas, né, Leandro? Aí o carnal, o menino na fé, que acha que é grande na fé e quer andar do lado de quem está maduro na fé. Você já fez as contas? Quanto que custa alimentar 300 crianças toda semana? Não, irmão. Quem faz senso cai em pecado, irmão. Quando Deus fala, você só obedece. Você para de fazer senso, irmão. Porque esse negócio de contar nunca deu certo. Davi quis contar as bênçãos de Deus, ele, desobedeceu a Deus. Você já somou? Não somei não, porque eu sei que se eu somar, o diabo vai soprar aquele bafo de incredulidade. Fala assim: você não tem esse recurso. Sei não, quero nem saber. Se vai ser 50 mil, 100 mil, não quero saber não. Porque se souber, meu irmão, dá lugar ao diabo. Porque o diabo vai falar da tua condição. Mas quando você está no espírito da fé, você está vendo a condição de Deus. Porque a obra é de Deus, a missão é de Deus. E eu sou só um participante. Sou só um condutor dos recursos de Deus. Eu não tenho recurso nenhum, não. O apóstolo Pedro fala que há uma riqueza inacessível, reservada nos céus, preparada para a salvação dos últimos dias. Eu não tenho dinheiro para a salvação do mundo, não. O seu salário não paga a salvação de ninguém. Malemar supra os desejos da sua carne. Mas sabe uma coisa? Deus já projetou todo o recurso necessário para a salvação e evangelização das nações. Ele só quer saber aqui nessa noite se você vai dar um degrau a mais na tua fé e dizer: eu também creio, Senhor. Estou contigo e não abro mão. A única coisa que Deus quer saber é quem que Ele pode transferir esse recurso que é dele. Mas sabe uma coisa? Deus não vai dar o recurso dele para quem tem calculadora de incredulidade na mão. Os meninos que estão lá comigo lá sabem. Israel sabe. E se não soubesse, eu desisto. Eu falei: Israel, o dízimo
É que você está mais perto. A Bárbara está lá longe. O dízimo é o mínimo, meu filho. Dei o dízimo. Eu falei, você deu o mínimo. Você deu o ponto de partida. Porque os irmãos que diziam, parece que eles fizeram uma grande coisa para Deus. Dei o meu dízimo. Aleluia. Glória a Deus. Ele coloca o dízimo lá e ele fica até contente. Dizimei, consegui. Parece que foi um peso. Parece que foi uma luta. Parece que, dei o dízimo. Aleluia, venci. Venceu nada. Você só atravessou o ponto de partida. Você estava para trás da largada. Você só atravessou o ponto de largada. Quando você dá o dízimo, o Espírito Santo fala assim, vamos, continua. Você só começou. Meu Deus, eu tirei 10% como sacrifício. O Espírito Santo fala, continua. Sacrifica mais. Você está sacrificando porque você está incrédulo. Porque a hora que você crê, dá 10, dá 20, dá 100, não vai ser sacrifício não. Vai ser o seu prazer. Vai ser o seu prazer. Irmão, teve um tempo aí que eu falei para você, vamos ver quantos por cento que nós ganhamos estamos semeando no reino de Deus? Ela falou, vixe. Eu falei, não vamos contabilizar mais não. Deixa quieto. Porque o diabo fala assim, você poderia estar fazendo uma viagem com esse dinheiro. Deus falou 10%, para que dá mais? O Satanás, ele não consegue te impedir de dar o dízimo, mas ele tenta te impedir de ser generoso. Tem muito avarento que é dizimista, sabia? Tem muito avarento dizimista. Você sabe por quê? Se ele ganha 10 mil, ele poderia dar 3 e viver com 7. Ele dá 1.000. Agora tem irmão que ganha 2 e às vezes dá 1.000. Avarento, dizimista. E falou, estou dando dinheiro demais para esse pastor, para essa igreja. Porque a carnal não tem visão comigo. Continua lá. Até que chegamos Chegamos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos a esse é o nosso destino. Fala pro teu irmão aí que ele tá dormindo, tá com frio. Eu tô suando. Vocês acreditam nisso? Dá o cutucão no teu irmão. Fala assim, ó. O destino é a maturidade. Tem um propósito. Deus colocou esses profetas na tua cabeça aí orando porque tem um propósito. Você deixar de ser carnal e menino, rapaz. Você destravar, irmão. Tem irmão que fala assim, eu quero destravar, pastor. Então destrava a incredulidade. Vamos. Até que atingindo, quando nós chegamos à maturidade, nós atingimos a medida. O que Deus falou que ele vai fazer no templo? Encher. E o que nós temos que fazer para encher? Há um processo. Ouvir os apóstolos do Espírito, os profetas do Espírito, os evangelistas do Espírito, os pastores do Espírito. Não estou falando dos falsos, não. Os falsos vai te levar a você ser incrédulo e carnal. Os do Espírito te levam para a maturidade. Os do Espírito fala de coisas sólidas na tua vida. O do Espírito não vai passar a mão na tua cabeça, ele vai bater nas tuas costas e falar, vamos! Barbado que não cabe mais chupeta na tua boca, com um bigodão desse aí, não cabe, rapaz. Meu pastor, ora por mim. Estou numa luta. Rapaz, tem irmão que tá que nem um jacaré, cascudo de crente. Tem um monte de mão de pastor que já colocou, tá até ficando careca de tanta mão que já colocou na cabeça dele, que tá caindo o cabelo. E chega ainda e fala, irmão, ora aí por mim. Não sei, eu acho que eu tô com crise de ansiedade. Por que, irmão? Não sei. Fala, ora você por você mesmo, cabeção. Vou orar por você não. Você já tem a oração dentro de você, vai. Quem quer orar por você é o Espírito Santo. Se eu orar por você, pode ser que aconteça alguma coisa, pode ser que não aconteça nada, porque eu sou ser humano. Mas se o Espírito Santo orar por você, ele vai na raiz do problema. Então, sabe de uma coisa? Vai embora para tua casa e ora.
Mas ora aqui. Vai para tua casa e ora. Vai você orar. Vai você praticar. Vai você provar, experimentar a palavra para ver se ela te aprova. Vai você ter sua experiência. Para de andar na fé do outro. Caminhe sobre a medida da tua fé. A tua fé. Porque Deus quer derramar a plenitude. Continue, amor. Vamos ler junto? Estou terminando, irmão. Vocês acreditou quando eu falei que eu estava terminando, mas agora eu estou. O propósito. Vamos lá, vamos lá, vamos ler, vamos ler. Vamos ler, vamos lá, vai. Conecta de novo. Caiu o sinal. Conecta de novo, vamos lá. 1, 2, 3. O propósito é que deixemos de ser como criança. E o que é uma criança? Levado de um lado para o outro, pelas ondas, ou jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina, pela astúcia e esperteza dos falsos mestres, dos falsos pastores, dos falsos profetas, dos falsos apóstolos. Tem um homem de Deus que está doando o tempo e a vida dele para te ensinar a andar com Deus. E você está dando audiência na internet. O cara que está te pedindo um pix lá para revelar a chave da tua vida, a chave dourada. Para de ser menino, rapaz. Honra homens e mulheres que pagam preço pela tua vida. Honra homens e mulheres que choram de madrugada, querendo ver você andar com Deus em glória. E desliga a internet desses babaca que estão envergonhando a cruz de Cristo. Para de dar audiência para esses idiotas, inimigos de Cristo. Esse tempo atrás eu fui ministrar lá em São Paulo. E teve muito mover do Espírito. E tinha lá uma profeta, lá, uma chinesa, sei lá o que. A mulher tem igreja lá de chinês lá em São Paulo. E o irmão falou assim, ela viu uns vídeos seus no YouTube, ela quer que você pregue na igreja dela. Deixa eu ver qual que é a dela. Tava lá a chinesinha. Tô vendo um anjo aqui, um anjo ali, a espada de fogo. Cheio. E ficou 1 hora nisso. Aí uma pessoa caía, ela, levanta, agora, levanta. E eu, tá bem, achei que você é bruxaria, moço. A mulher tá mandando no Espírito Santo agora? Enfim. Aí é o Pix, é o revelamento, é a revelação. Ninguém sabe mais o que é Kodak, né? O Kodak faliu. Mas era a profeta Kodak. Aí foi a minha vez de pregar, porque era um evento. Com 10 minutos, a chinesa vazou. Inventou que estava cansado e foi embora. Porque eu falei sobre o quê? Contra essa palhaçada. Eu creio no mover do Espírito. Eu não creio no mover de falsos enganadores e falsos ministros manipulando o povo. Às vezes, é até um espírito de engano naquele ministério. O povo está achando que é Deus. Mano, opa! Lá, Moisés, lá, os magos de Faraó lá fez sinal adoidado. E Arão teve que, debaixo da unção. Só que a unção de Arão pegou a serpente dos magos e estraçalhou ela. Mas faz sinal também. Aí ela chegou em mim e falou assim, pastor, quanto que é a tua passagem para você prorrogar para Brasília, porque eu quero que você vá na minha igreja fazer uma conferência profética. Eu falei, o que você quer que eu pregue? Não, eu quero que você ensina como a pessoa ter revelação, adivinhação e ver sonho. Eu falei, não precisa disso não. Eu vou lá, se eu for lá, eu vou falar do Espírito Santo e do Evangelho da verdade. Não, mas não é isso que eu quero, não. Eu queria que fosse lá pra você ensinar como que as pessoas se mover no profeta. Eu falei, esse mover assim de adivinhação, né? Eu nem sei o que é isso, como que eu vou ensinar? Não vou, não. Você não vai? Como assim? Não, não vou, não. Não, eu pago tua passagem. Eu falei, não precisa, ela tá paga já. Vou, não. Aí eu falei pra Cida, amor, tem uma chinesa aqui no meu pé aqui, quer que eu vou pregar lá no Brás, diz que ela vai transmitir para o povo lá na China, eu não quero isso, pô. Esse povo aí anda no espírito de engano,
Falso profeta. Eu vou me estar entre meio de falso profeta. Nada, moço. O povo negócio de Pix, adivinha o Pix, passa o Pix, faz a chave aí, faz a campanha. Irmãos, depois ela falou pro outro pastor que convidou: esse pastor aí não vai a lugar nenhum. Eu ia abrir porta para ele para muitas igrejas em São Paulo. Foi tudo porta de Satanás. Graças a Deus que não abriu nenhuma. Porque eu ia entristecer o Espírito Santo. Você sabe por quê, irmãos? A escola que eu venho é uma escola de ficar no mato 8 horas orando em línguas com o Novo Testamento e uma garrafa de água de 2 litros com tereré. Comendo goiaba, chupando manga. Novo Testamento. Sem sentir nada. No seco. Pela fé. Crendo no que a Bíblia diz. Então, quando você vem de uma escola do Espírito da fé dessa, você não cai nessas manipulações. Você não cai nesses movimentos de alma. É tudo alma isso aí. Porque quando o Espírito Santo está, ele está. Se ele não está, ele não está. E nós não vamos inventar. Mas porque nós, como diz em Hebreus, estamos negligenciando a palavra sólida. Uma palavra dessa é uma palavra sólida, amém? Amém? Eu não tenho restrição nenhuma de liberar uma palavra até para esses meninos aqui, ó. É bom, Leandro, eles já ir embora lá para a Bahia com essa feijoada no estômago aí. Vai aprender. Demora um tempo para digerir, né? Tem comida que você come que parece que fica 3 dias no estômago. Comida pesada, mocotó. Irmão. Para de mamar leitinho e chupeta, irmão. É mocotó, meu filho, pelo causa do tempo que nós estamos vivendo. Sabe por quê? Senão vocês vão ser levados de um lado para o outro. Olha o que o apóstolo Paulo está falando aqui, Jadson. Lá naqueles dias ele já falava de coisas que acontecem nos dias. Tem onda ou não tem? Hã? A onda do coach. Oh, é de Deus. Menino. Você está indo atrás de coach, é menino. Isso é uma onda que vai passar. No Brasil, alguns anos atrás, teve uma onda aí do negócio do célula, do 12, do G12, de queimar, escrever no papel, queimar pecado, que agora você está liberto. E nessa onda foi muitos ministros, homens de Deus e igreja. Mas por quê? Se tornaram tardio em ouvir as coisas sólidas. Se tornaram tardio em ouvir o Espírito Santo. Sabe por quê, irmão? Aprender com o Espírito Santo leva tempo. Aprender com o Espírito Santo, para trazer essa maturidade, vai te fazer você gastar tempo. Você vai ter que deixar uma série da Netflix pela metade, você vai ter que deixar de algumas coisas, porque se você quer aprender com o Espírito Santo, você tem que ficar com ele. Você vai ter que determinar, igual o pastor já falou, pelo menos 1 hora por dia. Mas tem gente que nem 10 minutos já. Aí, você não tem a diligência de pelo menos 1 hora por dia passar tempo com o Espírito Santo, você é um menino levado por onda. E assim a igreja do Brasil, vai para lá, vai para cá, aí passa. Agora não é mais o G12. Agora deu ruim aquele negócio, dividiu um monte de igreja. Não, agora a onda agora é essa. Vai todo mundo. Agora a onda é profeta. Igreja que tem profeta, que revela CPF e senha, tá cheio. É as igrejas que mais enchem. Toda cidade tem. É ou não é um mover de Satanás? É, irmão. Nem tudo que... Por quê? Porque você acha que o Espírito Santo usa o falso? O Espírito Santo usa o verdadeiro, irmão. O falso é usado? Claro que ele é. Porque se ele não fosse usado, tivesse sinais, não tinha audiência de uma multidão de pessoas. O falso profeta, ele faz descer fogo do céu, mas não faz dele um verdadeiro profeta. O que qualifica um verdadeiro profeta é as bases e fundamentos que ele tem do evangelho da cruz de Cristo. O verdadeiro profeta, ele jamais vai usar o sinal do poder de Deus para apontar para ele ou encher o bolso dele. O verdadeiro profeta, ele é usado por Deus em sinais, mas ele sempre vai levar o povo de Deus para o rio de arrependimento. Um verdadeiro profeta sempre vai levar o povo de Deus para o rio de santidade. O verdadeiro profeta, depois que ele chama a atenção no ministério dele com sinais, ele vai pegar a noiva de Jesus, ele vai pegar o povo de Deus e vai levar eles para subir para a montanha e ficar lá e ver Deus face a face. Por isso que é difícil andar com o profeta. Porque toda vez que o profeta está diante da igreja, ele quer pegar na mão da igreja e falar, vamos subir o monte. Mas está trovejando. Aí Deus vai matar. Vai morrer todo mundo, mas vamos ver Deus.
É difícil estar diante de profeta há muito tempo. Ontem o Wagner estava ministrando aqui e eu mesmo estava fazendo... Falei, rapaz, o Vaguinho, moço, tava... Nós chamamos de Vaguinho, né? Moço, o Vaguinho virou o Vagão agora. Meu Deus do céu. O homem tá, acho que o homem estava guardando aí por anos essa palavra. E soltou tudo que nem uma metralhadora. E eu tava ali na cadeira, só que, ó. Eita, vixe, meu Deus. Pega leve. O Jadson. Tava como o pastor Jadson aqui. Meu Espírito Santo e tal. Aí daqui a pouco o Elias desceu. Irmãos! Eu, vixe. Quando ele dá o tapa na coxa, irmão. Pronto. Ou como disse o irmão Ezequiel, quando ele dá aquela entortada assim, eu conheço esse irmão aqui, ó. Já vai para 15 anos. 15 anos. Você sabe o que é um verdadeiro homem de Deus? Há 15 anos, eu vejo esse homem tirando períodos de jejum, se isolando numa chácara por dias, com o seu violão, orando, adorando. Por 15 anos eu vejo esse irmão ministrando. E quando o Espírito vem sobre ele, e ele não mede aquilo que ele tem para entregar da parte de Deus. Isso é um verdadeiro profeta do Espírito. Já teve um monte de agenda cancelada, fechada. Tem um monte de pastor que não fala mais com ele por causa de uma mensagem que ele pregou. Não agradou a todos. E muitas vezes hoje, eles querem convidar o ministro de louvor Jadson. Jadson, você vem aqui na igreja? Pô, você quer que eu prego? Não, só canta. Não, os irmãos querem que você faça só o louvor. Porque os irmãos já viram quando o Elias desce, meu irmão. A mensagem é dura. Que o povo não quer. A igreja quer ser menina. Quer ser enganada. Quer ficar andando em vento de doutrina. Vento de doutrina. E olha o que Paulo fala. Enganado pela esperteza dos homens. Mas agora vamos para nós, para fechar. Vamos fazer o fechamento? Nós não vamos mais ser menino, né? Depois desse dia você não vai ser, vai levando por todo vento de doutrina. Vocês não vão perturbar o pastor Leandro com um monte de coisa que vocês ficam vendo na internet. Não é misericórdia. Não, irmão, para. Irmãos, eu te peço em nome de Jesus, como Paulo já falou para a igreja, eu rogo. Irmãos, desliga um pouco o YouTube, tá? Tá bom? Vocês já viveram muito tempo de religião, irmão. Já basta o tempo de religião, chega. Desliga o YouTube. Pega os ensinos que esse homem e essa mulher estão ministrando lá toda semana. Alimente-se daquele ensino. Vai para sua casa e abre a Bíblia. Não abre o YouTube. Abre a Bíblia. Abre as cartas de Paulo. Abre o Novo Testamento. Abre as palavras de Jesus. E peça o Espírito Santo trazer clareza. Só isso. Só tudo isso. A virada de chave na sua vida está nesse tudo isso. A Bíblia é insubstituível. Ficar com Deus é insubstituível. Não há nada melhor do que você pegar a Santa Escritura e abrir ela toda manhã e falar, Deus, fala comigo. Não você vai abrir a Bíblia para pregar para o outro. Não, o Espírito Santo prega para mim. O que a palavra tem para falar comigo. Como ser um marido melhor, como ser um irmão melhor, como ser um melhor colega de trabalho, como brilhar Cristo na minha profissão, como brilhar Cristo na minha igreja. Espírito Santo, como que eu posso servir melhor a minha congregação, meus pastores, minha igreja, meus irmãos? Me ensina, Espírito Santo, como ser um servo fiel. Está honrando lá os caras lá que você nem conhece e desonra aqueles que estão ali do teu lado. Meninos, para de querer cantar igual o Brunão, o Alessandro Vilaboa, ou sei lá mais quem é da vibe dos seis. Pega a Bíblia, entra no quarto de vocês, fala, Espírito Santo está dentro de mim. Ele não está lá no céu, não, ele está aqui dentro. Espírito Santo, traz para fora a revelação de Cristo ao meu coração. Isso acontece, você ficar lá meia hora, 1 hora, 2 horas, daqui a pouco você vai ver uma canção subindo no teu coração.
Você quer imitar a música do Alessandro Vilas Boas, mas a música que você está imitando ele recebeu no quarto. Por que você não pode receber também? Faz o que ele fez. Porque se você segue cegamente um homem, uma hora que ele fala uma besteira, você acredita também, porque você não tem comunhão com a palavra e com o Espírito Santo. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos. Diga comigo, vamos lá, todos juntos. Cresçamos em todas as coisas. Em todas as coisas. Em todas as coisas. Crescer na sua fé. Crescer na sua vida com Deus. Crescer na intimidade. Deus é um oceano profundo, irmãos. Quanto mais você mergulha, mais fundo ele é. Davi entrou nesse negócio e falou assim, um abismo chama outro abismo. O abismo. Olha, eu vou falar para você, Deus não tem fim, viu? O estudo teológico, sei lá, de quem tem fim. Deus não tem fim. Meu amigo, se você abrir a Bíblia em Romanos capítulo 8, todo dia essa palavra vai se renovar na sua vida, ela não tem fim. A Bíblia jamais envelhece. Ei, a mensagem, a revelação de um homem pode passar, a Bíblia jamais vai passar. Amém! Aleluia! Quantos estão avivados ainda nessa noite? Quantos vão desligar o YouTube por uns dias e ficar só com o Novo Testamento? Sabe qual foi a minha escola de estudo? Sabe aquela Biblinha do Gideão? Que ela cabe no bolso, né? Biblinha do Gideão. E tinha um irmão que falou assim pra mim, rapaz, eu li a Bíblia, o Novo Testamento 10 vezes. Eu falei, vou ler 20. Vou perder pra esse caba nada, rapaz. Isso é uma disputa boa. O outro falou assim, ô Fabrício, eu orei 2 horas de hoje. Eu falei, vixe, rapaz, agora ele orou 2. Eu vou ter que dar um jeito de orar 4. E quando alguém falasse assim pra mim, eu jejuei 7 dias na água, eu falei, meu Deus, misericórdia, eu nunca consegui fazer isso. E eu tô pregando, eu tô reprovado, Jesus. Meu Deus. E quando um novo convertido fala pra você que ficou 3 dias só na água, Messias, que vergonha. Ah, não, misericórdia, eu tô há 20 anos nesse negócio, o cara começou ontem, já entrou muito louco, 3 dias já. Não tem como não. Esse deve ser o anseio da sua vida. Ansiar pelas coisas de Deus. Buscar ter a sua experiência pessoal para ver se você vai ser eficaz no coletivo. Para a edificação da igreja. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Tira a chupeta da boca, irmão. O senhor está tirando a chupeta de muito barbado aqui, está colocando espada. Cajado. Cajado, irmão. Cajado. Você tem que carregar cajado, irmão. Você tem que vestir a armadura de Deus, irmão. Nós estamos em guerra. Menino não vai para a batalha, não, irmão. Quem vai para a batalha são pessoas maduras, que sabem o que está fazendo. Tem gente que está na igreja e não sabe nem o porquê que está na igreja. Não, você tem que saber o porquê que você está na igreja de Cristo. Você foi chamado para um propósito. Aleluia! Vamos adorar só mais um pouquinho ou vocês estão com fome? Há uma glória de Deus aqui. Há uma glória de Deus aqui. Vocês vão voltar para a casa de vocês amanhã. E no decorrer dos dias, se vocês forem para o secreto, para a presença de Deus, o Espírito Santo vai trazer à tona muitas palavras que vocês ouviram aqui. E ele vai acrescentar mais. Se você for. Mas se você sair daqui e querer continuar a sua vida do mesmo jeito, você vai continuar sendo criança. E o próximo vento de doutrina vai te carregar. A próxima onda gospel vai te carregar. A próxima onda falsa vai te carregar. Mas quem está querendo te carregar é o vento do Espírito. Vento do Espírito.
Vocês receberam muitas palavras nesses dias. Muitas palavras proféticas. Muita palavra rema. Como disse Wagner. E a resposta, o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com isso? Você vai ligar a internet lá, o Facebook, você vai de novo recorrer a mais um homem. O amado está te esperando. O amado está te chamando. O amado. E ele está dizendo assim, aprendei de mim. Aprendei de mim. Aprendei de mim. Isso. Isso. Deseje ardentemente no teu coração crescer. Crescer. Amadurecer. Sai desse estágio do berçário da fé. Cresça. Cresça. O Pai está querendo sentar com você e falar de coisas maiores. O Senhor já liberou em tempos passados palavras sobre a sua vida. Sabe por que você não entrou nelas ainda? Porque você ainda não está pronto para essa responsabilidade. Porque você ainda insiste em ser carnal. Você insiste em não orar. Você insiste em não ter um tempo com o Senhor. Você insiste em passar mais tempo com os homens do que tempo com Deus. Quem fala muito com os homens, fala pouco com Deus. Tem gente falando demais com os homens. Fala mais com Deus. Quando seu casamento não estiver bem, o homem não vai te ajudar não. Deus tem a resposta. Quando as suas finanças estiverem uma bagunça, o homem não pode fazer nada por você, mas Deus pode fazer tudo por você. Quando o médico te apresentar um resultado de um exame e falar assim, eu sinto te falar, mas a coisa está feia. O médico não vai poder fazer nada por você, mas Deus pode fazer tudo por você. Porque Ele é a cura. Ele é a cura. Ele é a vida. Ele é. Ele é. Vamos adorar um pouquinho. Só um pouquinho mais. Amanhã é feriado. Você consegue um pouquinho mais agora. Os meus olhos viram